tudo bem? Novamente, me chamo Marlos Henrique, sou economista, perito e responsável pelo MH Cálculos e hoje eu estou fazendo de novo mais um vídeo. Por quê? Porque ainda a gente está vendo a gente que eu digo a gente do escritório, né? Muita mentira a respeito da tese do PIS-PASEP. E o pior, não é nem, digamos assim, divulgação de informações que não são verdadeiras, né? Enfim, às vezes de sites, né, que querem vender material, aquela coisa toda. Pior, de peritos. Tá? Então a gente está vendo alguns escritórios, não só alguns, mas assim, que estão na internet muito bem posicionados, lá que pagam o Google AdWords, né, para aparecer quando você escreve lá, pesquisa PIS, PASEP, cálculo, tal, tese, e que eles ainda mostram alguns cálculos para vocês verem, digamos assim, como é que é o trabalho deles, apresentando valores não tão grandes quanto eu já falei no primeiro vídeo sobre o PASEP, mas ainda valores expressivos, tá? E que não compreendem com a realidade. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho melhor, um pouco mais adentro esse cálculo do PASEP, tá? Para mostrar que realmente isso que estão fazendo não é verdade, ok? Quando a gente trata do PASEP, o PASEP lá, enfim, são créditos desde lá de 71, de 80, quando a pessoa entra, e esses valores são remunerados por uma atualização monetária, por juros, por um rendimento, né? São 3 ou 4 itens que fazem esses valores serem corrigidos ao longo do tempo, ok? Quando a gente trata do PASEP, do PIS, ele tem um período, certo? Que você remunera essa atualização monetária, esse reajuste monetário. E é de julho do ano anterior a junho do ano que você vai atualizar esses valores. Então, por exemplo, se você olhar na lei do PASEP, você vai ver que está lá sempre, por exemplo, 91, 92. Então, ele vai atualizar em julho de 92, equivalente à variação de julho de 91 até junho de 92. E assim sucessivamente, ano a ano, até hoje. E aí você pega, por exemplo, esses grandes escritórios, não sei se é grande ou não, enfim, esses escritórios de perícia que estão na internet, né, que estão fazendo propaganda, pagando Google, pagando AdWords, pagando, né, essas divulgações e apresentando seus cálculos. A gente vê, primeiro de tudo, eles falando o seguinte: olha como não faz sentido isso para mim, tá? Espero que não faça sentido para você também. Então, eles estão querendo que, primeiro, aplicar o IPCA ou IPCAE durante todo o período que a pessoa tem o dinheiro lá, esse valor na conta do Banco do Brasil. Tá? Se a gente pegar o histórico de reajuste, a gente vai ver que ORTN, OATN, depois passa para TR, depois vem TJLP. Tá? TJLP, se eu não me engano, está de juros a longo prazo, é uma referência, né, do mercado financeiro, enfim, a partir de 94. Se eu fosse aplicar o IPCA ou o IPCAE, digamos assim, em todo o período, no primeiro que não existe justificativa para isso. Né? Se eu fosse buscar digamos assim, uma similaridade em exclusão de algum indicador e aplicar o IPCA ou o IPCAE, seria a TR, porque o STF já julgou favorável a inconstitucionalidade da TR e tal, mas seria um período pequeno, de 91 a 94, e não o período todo como todo mundo está dizendo por aí. É uma tese que não é verdadeira. Por que eles estão alegando? Eu quero que aplique a variação da inflação durante todo o período. Por quê? Porque as contas deixaram de remunerar corretamente. Isso é uma grande mentira. Porque se eu for trocar o IPCA pelos indicadores que foram aplicados na conta do PASEP, é pior. Se eu for aplicar o INPC, é pior. Se eu for tirar a TR, digamos assim, nesses meses, nesses anos de 91 e 94, também não vai fazer bem essa situação. Tá? Então, quando a gente vê esses cálculos pedindo a troca de indicador inflacionário, não faz sentido. Né? A TJLP de 94 para frente,
se vocês forem ver, a partir de 2010, a atualização monetária dela é zerada. Tá? Mas é um fato legal, é uma determinação de lei, né, legal, e aí a gente tentar uma similaridade, digamos assim, ó, tirar a TJLP para aplicar um outro indicador, corre-se o risco. Tá? Da mesma forma, então assim, e outra, quando eu faço acumulação, vamos supor que eu troque o IPCA e eu queira fazer a acumulação do IPCA ao longo do tempo, né, eu tenho que observar ano a ano, que é de julho a junho, julho a junho, julho a junho. E aí eu fazendo esse confronto com diversos cálculos que têm aparecido, ninguém, né, esses escritórios que a gente vê de perícia por aí, que estão divulgando esses cálculos na internet, ninguém faz o cálculo certinho, a acumulação de julho a junho como determina a lei. E eu desafio qualquer escritório de perícia que faz que estão mostrando esses cálculos na internet a me dizer que eu estou errado. Eu desafio. Por quê? A gente faz a acumulação de julho a junho, de julho a junho, de julho a junho, conforme determina o regramento do PASEP, do PIS, e nenhuma vez bateu com o cálculo que eles estão divulgando na internet. Então, me vim aqui na obrigação para dizer que, infelizmente, ainda a gente está tendo bastante erro, não só de peças, digamos, que pedem horrores, né, que contam algumas histórias que não são verdadeiras, enfim, para vender, tá? E outros escritórios de perícia que têm mostrado seus cálculos e que também não têm demonstrado a verdade. E outra, para mim, ser perito, digamos assim, é tão responsabilidade, é tão grande essa nossa responsabilidade, porque a maioria das vezes a gente acaba instruindo a peça inicial. O trabalho pericial que acaba determinando como deve ser feito a judicialização desses números para frente. Então, trocar ideia, montar estratégias, esse é o nosso papel. E sempre muito embasado, com muita segurança jurídica, para que a gente não tenha surpresa lá na frente. Então, assim, trocar indicador de atualização monetária, se fosse por algum outro indicador, seria aquele período de 91 a 94, que é onde tinha TR, com base na inconstitucionalidade da mesma pelo STF. Trocar, digamos assim, o indicador de atualização monetária da TJLP para agora, né, a partir de 2010, que ela estava zerada, que ela foi menor, não sei, tem essa questão legal, enfim. Já se tentou isso com o FGTS, não se conseguiu. Tá? O que acontece existem diferenças sim. Tá? Utilizando a própria lei, os próprios indicadores, existem diferenças, não tão grandes. Tá? O outro ponto que se pode discutir a lei do PASEP, ela diz o seguinte, olha, só pode sacar o valor ou ter, né, o saque desses valores quem se enquadrar em alguns pré-requisitos, doença grave, casamento, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí tem advogados dizendo o seguinte, Marlos, o meu cliente, digamos assim, ele não autorizou esses pagamentos que ocorreram ano a ano de rendimento. E quando o Banco do Brasil pagou esse valor, tá? Diminuiu da conta, e se diminui da conta, diminui a base para o rendimento do ano seguinte. Então, obviamente, vai diminuindo ao longo do tempo, mesmo que ele tenha recebido em conta, mas ele não teve autorização expressa e não existe essa determinação legal para fazer o pagamento desses rendimentos conforme versa a lei. Então, é uma outra tese que os advogados estão buscando, e aí no cálculo, sim, aí eu zero esses rendimentos, esses pagamentos e vou fazer devolução como se nada estivesse sendo pago, mas obviamente o que foi pago eu tenho que debitar no final, enfim, N situações que a gente está estudando muito aqui no escritório, à frente realmente dessas melhores estratégias para que a gente possa oferecer um cálculo mais seguro, né, posicionando sempre o nosso cliente, que é o advogado, né, das incertezas, das certezas, mas só para deixar sempre vocês bem atentos de que isso que infelizmente continua sendo propagado na internet não é verdade. E agora, os cálculos que estão aparecendo também cada vez mais, eu já expliquei no vídeo anterior alguns erros bem grotescos dos cálculos, mas agora
continuam ainda algumas premissas bem equivocadas, tá? Então, só para que vocês estejam bem atentos e que possam sempre trabalhar com uma margem de segurança bem alta. Tá joia? Então, continuamos aqui na lida e o que precisar da MH a gente está sempre à disposição. Um abraço, tchau, tchau, valeu!